Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje retorno aqui em 2026. Feliz ano novo para você, retomando o nosso Quinta com a Palavra, continuando as reflexões que nós temos sobre o livro de Provérbios, sobre as Escrituras, sobre aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos, aprendamos e assim recebamos o conhecimento e a sabedoria que vem dos céus. Essa noite eu continuo e, na verdade, eu começo o capítulo 30 do livro de Provérbios, o penúltimo capítulo do livro de Provérbios, e chamo você para a leitura e a reflexão dos versos 1 a 5. A nossa reflexão hoje ela tem um título, que é que toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam, é escudo para os que confiam nele. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, como de costume, no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 1 a 5. Mas se você não tiver com a Bíblia aí, não tem problema. A gente vai fazendo a leitura e as considerações conforme os versículos vão se apresentando. Então, livro de Provérbios, capítulo 30, versos 1 a 5. E os dois primeiros versos, já numa toada, eles dizem assim. Verso 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, que proferiu este homem a Itiel e Elcal. E o verso 2. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem. E a reflexão e até uma compreensão para a gente é a seguinte, que aqui, agora ele se refere à corrupção e à cegueira da natureza do homem nas coisas que são divinas, contrastando com o conhecimento de Deus que o homem possuía antes da queda, na verdade, antes do pecado original, como também da pureza da palavra de Deus, como nós veremos nos versículos 4 a 6 daqui desse capítulo 30 de Provérbios. Então, como alguém que tenha, embora de outra forma, com visão aguçada, e uma visão aguçada, e ainda assim fica deslumbrado e cego se tenta olhar para o sol, assim também é aquele que é perspicaz o suficiente em compreender as coisas humanas, ainda é estúpido e estúpido somente. Então, livro de Jó, porque a Bíblia explica ela mesma, Livro de Jó, capítulo 11, verso 12, fala assim que o homem vão, mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês, sem nenhuma, compreensão de quem é, de como vive, de onde está e de quem é o Senhor. Salmos 49, verso 20, fala que o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Jeremias, em seu capítulo 10, verso 14, fala que todo homem é embrutecido no seu conhecimento e envergonha-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. E é justamente esses versos para a gente refletir a respeito de contemplar o poderoso Criador que nós temos, o poderoso Filho que o Criador possui e todas as suas obras. Dá para a gente comparar até uma confissão semelhante dessa incapacidade natural que a gente tem por parte de Amós, por exemplo, quando ele procede a proferir a palavra inspirada do Senhor. Amós, em seu capítulo 7, versos 14 e 15, fala: E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. O verso 3 diz ainda, continuando, Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. E a gente lembra aqui do Provérbios 32, ele fala que ele nega esse conhecimento original, E aí neste verso, ele nega também o conhecimento adquirido pelos humanos dos profundos mistérios de Deus, Um homem, primeiramente, ele tem que se tornar um tolo para ser sábio. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 18, fala isso: Ninguém se engane a si mesmo, diz as Escrituras. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, Enquanto ele pensa que sabe, quando o homem pensa que sabe, ele é impróprio para ser vaso do conhecimento recebido de cima. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 vem falar isso. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E aí, como continuidade, isso a gente ainda tem no livro de Isaías, capítulo 6, verso 5, a passagem que diz
Então disse eu: ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, o santo, né, ou tudo que diz respeito ao Deus Santo, lembra a gente também, Provérbios 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo a prudência. Aquele que é sábio em si mesmo e se considera sábio em si mesmo e considera que detém todo o conhecimento sobre todas as coisas, ele por si só já se torna um tolo, porque reconhecendo que não sabe todas as coisas e reconhecendo ainda que é no Senhor que existe a sabedoria sobre todas as coisas, é aí que vem Provérbios capítulo 9, verso 10, coroar no nosso coração e consolidar no nosso coração o exercício da submissão, da obediência e da vontade, né, do desejo, da escolha da verdade e que está e mora no Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência de reconhecer que o Senhor é Deus e nele habita todas as coisas que nós precisamos. Mas sem complicar e para facilitar, o verso 4 ele diz ainda várias perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? E aí Jó, capítulo 38, verso 4, vem responder. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Diz o Senhor nas escrituras de Jó. Faze-mo saber se tens inteligência. Isaías, como referência paralela também, no seu capítulo 40, verso 12, fala: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? João 13 ainda diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E aí a gente consegue entender, refletir, perceber que não é se admirar que a gente não tenha o conhecimento do santo, dos santos, que é do Senhor, né? Porque essas perguntas, quem que desceu, quem subiu ao céu e desceu, a gente apreende e reflete que o que está acontecendo aqui é para contar, e o que acontece aqui é justamente para que seja contado aos mortais, nós os cristãos, né, para que a gente possa contar e ele recontar e contar mais uma vez e ministrar e evangelizar que essa pessoa que subiu e desceu dos céus é Jesus, né, embora não tenhamos subido aos céus ou descido a mais profundas profundezas, ainda assim, em tudo que é vital que a gente saiba, temos a próxima de nós, a palavra do céu e daquele que subiu e desceu. Como está em Romanos, capítulo 10, versos 6 a 8. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, né? Trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra de fé que nós pregamos. Deuteronômio, capítulo 30, versos 12 a 13, diz ainda: não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos, nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Quem juntou? E aí a gente continua as reflexões das perguntas, né, dos versos 4. Quem juntou os ventos com as mãos, firmemente agarrados? Quem amarrou as águas numa capa, como está em Isaías, capítulo 40, verso 12? Quem mediu, diz Isaías, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Como Israel amarrou a massa em suas roupas, como está em Êxodo 12:34, e o povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Quem estabeleceu os limites da terra, do mar e dos vários reinos de animais distintos que nós temos? Ninguém, absolutamente ninguém, exceto Deus. Portanto, somente o Senhor conhece completamente os mistérios profundos do universo. E aí continuam as perguntas: qual é o seu nome?
E qual é o nome do seu filho, se tu sabes? E aqui é interessante porque os hebreus, eles designam um homem não apenas pelo seu próprio nome, mas pelos nomes dos seus parentes, né? E essa é uma alusão, traz pra gente uma reflexão deste uso, mas como uma referência, designado ao mistério da geração eterna do Filho de Deus. O Espírito coloca esta questão na boca de Agur. E aí você pode dizer o nome dele, isso é, você pode dizer a natureza, né? E o do seu filho, e o do seu filho. Provérbios 8, de 22 a 31. Ninguém pode, portanto, dizer naturalmente que pode ter o conhecimento dos santos, como está nas reflexões de Provérbios 30, verso 3, Mateus 11, 27, Mateus 16, 17. O nome do Senhor e do seu Filho estão aqui unidos, como ambos assim indivisíveis e incompreensíveis, coexistência e onipresença, pela ascensão ao céu e pela descida, né? A onipotência criativa e sustentadora são atribuídos a ambos. O Filho é representado como distinto do Pai em personalidade, mas ele jamais vai ser, né, em essência e em operação. E o verso 5 que diz ainda, a nosso título desse vídeo: toda a palavra de Deus ela é pura e ela é escudo para os que confiam nele. Portanto, Provérbios 30, verso 4. A gente deve confiar, conhecer e descansar na doutrina divinamente revelada nas Escrituras, porque ela é pura e ela é salvadora para todos os que confiam em seu doador poderoso, né? E seu todo-poderoso consolidador e consumador da nossa fé. A Bíblia é mais do que um apanhado de versículos para serem escritos, repostados, repetidos. Ela é uma fonte de absorção da verdade e ela transforma conforme nós absorvemos todo o seu conteúdo. A palavra ela é viva e ela é eficaz porque todos os dias as suas palavras, as suas instruções e os seus ensinamentos se renovam e se transformam nos nossos dias. É só debruçarmos, desejarmos, buscarmos, escolhermos e permanecermos nos alimentando dessa fonte de vida, dessa fonte de libertação que o Senhor deixou para nós. A palavra tem muito poder, né? E através da palavra o Senhor nos deixa todas essas instruções. E com todas essas instruções, Ele muda e renova tanto a nossa mente, quanto o nosso corpo, quanto a nossa vida. Está à nossa disposição para nós que somos abençoados de vivermos num país que temos acesso tão livremente a essa escritura, essa fonte de vida genuína e saudável que é a palavra de Deus. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. Obrigada pelo ano de 2025 e venha comigo no ano de 2026 continuar essa aventura de se debruçar pelas escrituras do Senhor e refletir sobre cada ponto que o Senhor tem para nós. Mais uma vez, muito obrigada pela tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.